e do quanto que era perigoso caminhar sozinho, vai dizer: fica conosco. Esta noite é tarde, a noite se aproxima, o dia termina. E Lucas então vai dizer: eles o reconheceram quando Cristo partiu o pão. É verdade que a tradição da Igreja Católica também vê esse caminho como, ou melhor, essa passagem dos discípulos de Emaús com chave de leitura da celebração eucarística. É o que estamos fazendo. As leituras, a explicação da Sagrada Escritura, isto é, Jesus Cristo faz com ele durante aquele trajeto a liturgia da palavra, que culmina com a liturgia eucarística. Quando Cristo fraciona, parte o pão, é que eles reconhecem, vê, é Jesus. Nesses dias de hoje, de tantas incertezas e contradições, é tempo também de pararmos. Vai dizer o anúncio da Páscoa no sábado santo, há poucos dias, semanas, que o pecado de Adão foi indispensável para que a graça de Deus agisse na humanidade, na história do homem. Parafraseando também essas bonitas palavras e profundas do anúncio da Páscoa, eu vejo também esse tempo como um tempo propício, indispensável, para fazermos uma releitura da igreja. Desde a primeira semana, quando começou o início, o anúncio da pandemia, que os nossos corações se afligiam, que também nesse caminho de Emaús atual, nós nos sentimos desesperados, desiludidos e desesperançados. E em pleno processo quaresmal, por coincidência. E ali também muitos de nós tivemos também dúvida. Esperávamos que fôssemos celebrar a Páscoa do Senhor. Esperávamos que fôssemos celebrar a festa do Divino Espírito Santo. Esperávamos que a Páscoa, a Semana Santa, a Quaresma, vivêssemos com profundidade, com fervor, na casa de Deus, junto aos irmãos. Mas nada disso aconteceu. E não acontece por acaso. Agora temos mais tempo para Deus. Eu lembro que um dos primeiros memes que se colocou nas redes sociais era um rapaz em casa, no sofá, sua esposa ao lado, comendo pipoca, assistindo um filme. E aí ele dizia: esses dias eu conheci a minha esposa, até que é gente boa. Quer dizer, no fundo é isso que vivíamos. Nós estávamos tão ativos, quer dizer, movidos por um ativismo, e também no ambiente eclesial, envolvido no mecanicismo, nas engrenagens desse mundo capitalista, materialista, que às vezes esquecíamos dos que estavam ao nosso lado. Ou melhor, não nos conhecíamos. Não é diferente também para a vida eclesial, e digo com propriedade, como padre. Quantas vezes nos deixamos levar pelo ativismo de ir às comunidades, das grandes construções,
dos planos, dos atendimentos, da burocracia administrativa, que às vezes nem tínhamos tempo para rezar, para fazer as nossas orações pessoais. E agora nós temos tempo, porque a pandemia nos fez parar. E tão bom se nós aproveitássemos esse tempo de parada para refletirmos. E aí, a pandemia também nos ensinou a usar as redes sociais. Viram? Há pouco tempo, o mundo eclesiástico, muitos padres, até bispo e carismáticos, falava que as redes sociais era um canal, um meio, um veículo de perdição. Quase, o WhatsApp era coisa do diabo, WhatsApp, coisa do demônio, Facebook então. E hoje se tornou canais de evangelização da graça de Deus para você que está em casa. Viram? Muitas coisas boas nós podemos tirar, mas mesmo assim estamos ainda perdidos. Como os discípulos de Emaús, não somos diferentes. Não reconhecemos o tempo de graça do Senhor, o tempo de espera. Não aproveitamos para viver bem a nossa fé e fortalecer a nossa fé por meio da leitura orante da palavra, das práticas de caridade, de amor aos irmãos. E aí esses dias surge um vídeo de alguns católicos que pede aos bispos do Brasil: devolva para nós a Santa Missa. E logo em seguida, alguns que se pronunciam, se manifestam como os doutores fiéis da igreja, com discursos legalistas, fundamentalistas, que não entendem também o momento que vivemos. E às vezes escrevemos tantos documentos que falam de missão, de ir ao encontro. E aí às vezes falamos tantos e escrevemos tantos documentos, textos, falando sobre o pastoreio, o ser pastor. Nos nossos discursos parafraseamos tanto as palavras do Santo Padre Papa Francisco, quando falava no início do seu pontificado do cheiro das ovelhas. E agora, quando ouve as ovelhas a berrar, parece que quer devolver com gritos, quer silenciar com gritos o berro, o clamor do povo de Deus. Está vendo que estamos meio perdidos como os discípulos de Emaús? E que os nossos discursos às vezes são contraditórios. Que bom se a minha voz chegasse para todos aqueles que ainda se sentem perdidos, e não porque sou grande teólogo, não tenho nenhum título e nem doutorado, mas o momento é um momento de agirmos com amor. Não é criticando e criticando o pietismo de um, classificando o desejo da Eucaristia como uma infantilidade ou como um egoísmo espiritual. No fundo, nós sabemos que existe, mas no fundo, nós sabemos que aqueles que estão acostumados a participar presencialmente da Eucaristia e comungar do corpo e sangue do Senhor, Jesus Cristo Eucarístico, não esqueçam, sente vontade, sim, sede, sim, necessidade, sim. E o tempo é tempo de aconselharmos aos nossos irmãos
e por que não dizer ao nosso rebanho, eu como pastor, os padres, os bispos, a ficar em casa, não por uma privação, porque estamos querendo privar o povo da Eucaristia e da missa. Mas o motivo não é espiritual, não é teológico. Não adianta ir ao encontro do direito canônico, não adianta ir ao encontro da teologia para falar para o povo que não entende por que sente tanta sede de Deus. E isso é bom. Mas esse rebanho precisa da voz do pastor. Cadê o pastor com o cheiro das ovelhas? É agora que ele tem que chegar e, ao abraçar as ovelhas, não com gritos, mas com amor, mostrar para ela que também nós estamos sentindo falta delas. Mas que no momento é importante que fiquemos em casa para manter a segurança de todos. E que nós entendemos que o desejo e a sede que eles têm de Deus e da Eucaristia não é por esse viés de egoísmo espiritual, de querer Jesus Cristo só para si e não olhar para o outro, ou coisa desse tipo. Mas é um desejo que brota no seu coração. Mas por um tempo, precisamos ficar guardando, meditando em silêncio e nos conformando apenas com a palavra de Deus e a graça de Deus que se derrama em nós a cada dia. E o fato, amados irmãos, filhos, de não comungarmos da Eucaristia, não significa dizer que nós estamos desfavorecidos da graça de Deus. E que nós também, como pastores, sentimos muito. E se fosse seguir por um viés da teologia, do direito canônico, para dar uma resposta a vocês, talvez não chegássemos à profundidade do anseio e dos questionamentos de vocês. E não é com outro vídeo, quase que rebatendo, parecendo aquelas crianças mimadas, que um diz uma coisa e o outro vai lá e faz outro e diz outra coisa. Logo em seguida, creio que um dia depois, já se fazia outro vídeo, o contrário. De pessoas católicos também, que dizia que apoiava e entendia. E no fundo, está claro que estamos em meio do caminho do Emaús. Ainda não chegamos lá em Emaús. No fundo está bem claro que nós estamos perdidos, nós não entendemos o momento como um momento de graça também de Deus, de viver também com fé. E o momento presente é o momento para os pastores chegar para o povo e dizer: nós também sofremos, nós também estamos com vocês, nós também sentimos saudade. E quer dizer, nós juntos passaremos isso. E é o momento dos pastores também chegar ao povo e dizer: não perca a fé. Rezem em família, se comuniquem pelas redes sociais, os grupos da paróquia, não parem, façam vídeos, continue a formação, os momentos de oração, de casa, como muitos já fazem. Quer dizer, não vamos deixar que morra a chama da fé em nossos corações. E nós vamos passar por isso. E vamos entender esse tempo como um tempo que Deus nos disponibiliza para nos aproximar mais dele. Mas não precisa
tanto alarde. Não precisa taxar, julgar o povo de Deus porque deseja a Eucaristia. Eu vinha hoje para a matriz e quando saía, alguns paroquianos na rua me perguntaram: padre, vai ter missa? É aberto para todo mundo já? E eu disse: ainda não, meu filho. Entre no canal da paróquia do YouTube, na página do Facebook, assista de casa. Vamos fazer isso. Mas eu não posso dizer para eles: calma, fique em casa, porque a teologia fala que não pode comungar sem participar da Eucaristia, não sei o que lá. O momento da agora é de mostrar para o povo de Deus que nós, pastores, estamos juntos e estamos dispostos, de fato, a ficar com o cheiro impregnado do cheiro das ovelhas. Que bom se nós não ficássemos apenas no mundo dos discursos, dos escritos, dos documentos e vivêssemos mais a nossa fé. Se colocasse mais presente na vida do povo, ao invés de estar criticando um, criticando o outro, criticando como um padre saiu e fez as coisas, né? A gente tem visto esses dias aí a fé imatura, também sim de padres, também sim de bispos, do povo de Deus em geral, porque nós somos o povo de Deus. Santo Agostinho, quando é eleito bispo, ele vai dizer para a sua assembleia, para a sua diocese: para vocês eu sou seu bispo, com vocês eu sou cristão. Não é porque somos padres e estudamos teologia e sabemos direito canônico e coisa e tal, que somos melhores do que o povo de Deus. Às vezes nossa fé é tão rasa, os nossos momentos de intimidade e de experiência de Deus tão poucos, que nós no relativismo e na engrenagem do mundo nos tornamos meros profissionais da fé. E esse tempo também tem mostrado a fragilidade que somos. E aí lembramos das palavras da Sagrada Escritura, quando vai dizer que somos vasos de argila. Trazemos um grande tesouro, é verdade, o Cristo. Trazemos Cristo por meio do nosso ministério, mas continuamos humanos e meros vasos de argila. No popular, vasos de barro. Agora chegamos no final, ou melhor, vamos adiantar os passos. Vamos chegar ao final de viver a experiência do momento que reconhecemos Jesus. Vamos despertar e olhar para Jesus e ver: é o Senhor. E esse ardor, esse desejo que sentíamos, ou que sentimos da Eucaristia, é sinal de que a nossa fé, a chama da nossa fé está acesa. Que bom, meu irmão, que sente falta da Eucaristia, da missa. Que bom. Permaneça então com esse desejo, essa chama do amor de Deus em seus corações bem acesas, para que possamos, na penumbra desse mundo, ser para os irmãos, para a igreja de Deus, luz. Que possamos refletir em nós a luz do Cristo ressuscitado. Que Maria Santíssima então possa nos acompanhar na nossa caminhada e que possa sempre apresentar para nós ou nos apresentar ao seu Filho, Jesus Cristo. Amém.